Boa noite, pessoal. Estamos chegando finalmente ao final do nosso... Finalmente ao final, né? Finalmente ao último momento, a última atividade do nosso colóquio. Nós tivemos 3 dias bem intensos de atividades. Começamos na terça-feira à noite com a palestra do professor Facundo. Tivemos na quarta-feira comunicações na manhã, mesas redondas à tarde, palestra à noite. Hoje, quinta-feira, da mesma maneira, tivemos comunicações na manhã, foram 15 comunicações no total. Tivemos mais 2 mesas redondas à tarde. E agora à noite nós fechamos com chave de ouro com a palestra do professor Hans-Georg Flickinger. E fazer um pequeno comentário apenas, um pouco sobre o histórico do evento, talvez, só para mencionar que nós estamos na 28ª edição do nosso colóquio já, então são quase 30 edições do colóquio, que tem um histórico já antigo, é um evento que já está bem consolidado, né? E todos os anos ele traz uma discussão, uma temática diferente que dialogue, que converse com os problemas da atualidade também. Então, este ano nós decidimos retomar um pouco o trabalho da hermenêutica e colocar esse diálogo, ou abrir esse diálogo com outras áreas do conhecimento e com os problemas socioambientais que, ao nosso ver, são os mais prementes e importantes do nosso tempo. Quanto ao nosso convidado, né, apesar de dispensar comentários, né, o professor Flickinger foi professor na Alemanha, foi professor aqui no Brasil, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na PUC do Rio Grande do Sul, atua na Universidade de Passo Fundo também, e é conhecido pelas suas inúmeras relações que tem da filosofia hermenêutica com educação, com artes, com política, com direito, com inúmeras temáticas diferentes. E eu conversava aqui com o professor Luiz Roden, né? Ele é um tipo de pai filosófico assim, para todos que estudam hermenêutica e fizeram esse percurso formativo aqui no Brasil, né? Então, para nós é uma honra tê-lo aqui hoje à noite, fechando o nosso evento, o nosso colóquio de hermenêutica, com a fala do professor Flickinger. Eu vou passar a palavra ao professor Luiz Roden, que vai fazer a mediação nesta noite. Obrigado. Então, uma ótima noite a todos. É, assim, uma honra, uma alegria, para mim um prazer atuar aqui com Hermes, o mediador entre o nosso mestre aqui, vocês, os que estão presentes aqui fisicamente e os que estão presentes na versão online. Nesse desejo da gente, com a chave de ouro, então, fechar esse nosso evento aqui. O Flickinger, Hans-Georg Flickinger, ele é, assim, sem dúvida, o nosso mestre, e ele tem, eu diria assim, ele não vai gostar, mas eu vou falar. Ele tem o que eu caracterizo da virtude hermenêutica da humildade, né? É alguém assim que lembra toda aquela tradição da filosofia no seu modo assim dialógico, de se pôr para discutir, para falar, dialogar, e não é por nada que ele transita entre direito, literatura, arte, sociologia, educação e etc. Não sei se vou conseguir dizer tudo. E ele é um dos eu diria assim, um dos professores formadores da geração de doutores e mestrandos em hermenêutica filosófica gadameriana, tá? Até, eu diria assim, até a presença do Flickinger aqui no Brasil, a formação e os hermeneutas, vamos dizer assim, eles eram todos de cunho heideggeriano. O Duque Estrada foi um dos poucos que fez em Gadamer, e olha, eu acho que é só. E os demais, então, todos têm dessa vertente gadameriana. Então, isso para nós é muito importante. No ano passado, eu vou fazer uma propaganda aqui, eu tenho 2 observações, tá? A palavra toda dele, mas eu preciso fazer isso aqui. No ano passado, ele foi contemplado com uma Festschrift, tá?
em homenagem aos seus 81 anos. É um baita e um belo de um livro que tem aqui pela editora de Passo Fundo, tá? Bom, eu vou fazer uma brincadeira aqui, nessa idade, nessa altura da minha vida eu já posso fazer isso, e eu vou pedir para o Leonardo mostrar aqui. Por favor, Leonardo. Eu vou explicar o que é essa brincadeira. Então, vocês estão vendo... Ah, tá. Mas não aparece? Em 2000 eu fiz doutorado de sanduíche em Heidelberg e eu considero então o Gadamer o meu bisavô, tá? Pode passar outra? Esse aqui é Rainer Will. Rainer Will, ele é o discípulo junto com Osho Weinsheimer, junto com Bubner. Ele é o discípulo da segunda geração, né? Pode ser. E aí eu fiz o meu doutorado de sanduíche com ele na Alemanha, tá? Doutorado de sanduíche. E aqui... E a próxima? Tá, daí era o jantar à noite, eu estava entre os dois ali. Eu fiz o doutorado com Flickinger, na PUC, tá? Em 2000. Então, é por isso que eu digo assim, eu sou bisneto dessa geração hermenêutica gadameriana, e, na verdade, o Flickinger é o Gadamer corporificado hoje, porque dessa tradição é o que está presente e vivo aqui. Flickinger, super obrigado. Muito importante para nós a tua presença, porque eu acho que é a tradição, a história, é a tradição da hermenêutica na sua assim, simplicidade e na sua efetividade, né? Basta ver assim os trabalhos do Flickinger e a presença dele em diferentes lugares para ver assim a importância da hermenêutica no Brasil. E é por isso que a gente te convidou para fazer o encerramento desse nosso 28º colóquio. Tá bem? A palavra então é toda sua. Boa noite para todos. Muito obrigado, professor Luiz Rodin, pela apresentação de minha pessoa como avô ou pai, não sei o que eu sou, mas em qualquer caso, uma coisa é claro, que eu tenho que colocar desde o início. O filho encomendou um tema para mim. Eu não sei se é juridicamente aceitável que os filhos mandam o pai fazer uma certa coisa, mas eu aceitei. Então, eu vou falar sobre hermenêutica e problemas socioambientais, que foi, como já disse, a proposta de vocês aqui. Agradeço mais uma vez pelo convite e eu acho também muito bonito nesses encontros encontrar uma outra vez pessoas que eu já não vi mais há 30, 40 anos, como foi o caso há 2 dias atrás com o professor Custódio e com outros que já passaram aqui. Eu vou tentar discutir a questão do meio ambiente e da hermenêutica a partir de 4 focos, embora eu não saiba se eu vou conseguir fechar tudo hoje de noite. Eu acho também que uma abordagem que não se enquadra muito bem no que foi apresentado ao longo dos últimos 2 dias, sinceramente dito, por isso cai um pouco fora ou pelo menos fica mais na periferia. Eu espero mesmo assim podendo colocar isso no centro do debate depois. Então, os 4 focos, o primeiro foco vai ser um epistemológico, o segundo metodológico, o terceiro um ético, moral e o terceiro jurídico e legal. Eu vou começar com uma pergunta bem simples. Qual é o caminho que nós escolhemos
para chegar ao ambiente, seja isso socioambiente, seja isso meio ambiente natural, etc. Como digamos, enfrentar e manejar o ambiente? Porque a gente precisa ter um tipo de objeto para lidar com isso. E aí eu me lembro sempre de novo dessa situação complicada que se expressa na formulação meio ambiente como sistema ecológico, etc., sistema ambiental. E isso me levou a lembrar algo que acho muito interessante para várias, aliás, para outras áreas também, mesmo na sociologia. Eu falo da teoria do sistema. Talvez alguns de vocês já saibam da história da teoria do sistema, que tem a sua origem como abordagem epistemológica propriamente dita na biologia. Dois autores clássicos seriam primeiro o Jacob von Uexküll, um nome meio complicado, e outro é Ludwig von Bertalanffy, cuja teoria geral do sistema foi traduzida para o português, se não me engano, em 1977, saiu na editora Vozes, naquela época. Porque eu coloco o foco na teoria do sistema? Eu acho que a teoria do sistema é um caso típico, que é um exemplo típico do modo de como nós estamos tentando, ou certas ciências estão tentando formar o objeto de sua pesquisa. Qual é o objeto? Por exemplo, no caso da biologia, onde isso começou a ser discutido, lá se fala da vida do organismo, de vários conceitos que não têm demarcações claras como objeto a ser abordado. Portanto, a teoria do sistema está tentando criar seus objetos chamados sistema. Só que essa tentativa de objetificar, por exemplo, o ambiente, agora, tem uma falha fundamental. Os critérios que criam um sistema, que determinam um sistema, não têm nada a ver com critérios cientificamente fundamentados. Podem ser critérios de falta de dinheiro, de falta de qualificação pessoal daqueles que vão fazer a pesquisa, pode ser também uma influência política, investigando, por exemplo, uma região, como nós fizemos isso nos anos 80, 90, da região do Alto Jacuí. A gente não sabia qual é a extensão ou quais são as restrições que fazem deste ambiente o possível objeto de nossa pesquisa. Já que nossa pesquisa naquela época era uma pesquisa multidisciplinar, com biólogos, pessoal da hidrologia, juristas, etc., etc. Então, a teoria do sistema é um caso clássico de uma tentativa da objetificação do que deveria ser investigado. Eu falo não da objetivação, mas da objetificação, porque fazer de algo um objeto. Isso se expressa, eu acho que melhor com este termo, objetificação. Qual é a origem que nos leva a este passo, ou que leva as ciências a este passo? O motivo é bem simples, eu quero conhecer. É uma questão de conhecimento, e isso significa também que nós,
quanto seres humanos, tentamos entrar no ambiente para detectar o que acontece lá, quais são as falhas, quais são as dificuldades, quais são as nossas influências pelo nosso agir, etc., etc. Só que aí se esconde um problema sério. Esconde-se um tipo de pretensão de domínio do objeto a ser investigado, a ser pesquisado. Nós estamos tentando, através do ato da objetificação, dominar o objeto para subsumi-lo à nossa abordagem científica. E este domínio é um problema que tem uma história altamente interessante. Por quê? Porque tem muito a ver com a secularização, tem muito a ver com uma criação da fé na razão humana. Eu vou explicar isso rapidamente. Vocês sabem que a secularização se dá devido digamos, a perda da convencibilidade dos dogmas teológicos, e isso significava que o Deus Pai, como aquele que vai definir o que nós deveríamos poder abordar, conhecer e discutir, caiu fora. Precisava-se de um outro candidato para assumir esse papel. Exatamente isso foi a razão humana. Eu não sei se foi traduzido para português um livro que acho maravilhoso para explicar isso, O Complexo de Deus, de Horst Eberhard Richter. Ele é psicanalista e foi muito discutido nos anos 70, o Complexo de Deus, que demonstra com toda clareza até que ponto o ser humano, com sua pretensa razão, tem que substituir a função de Deus com onipotência, onipresença, todos os predicados que nos atribuímos tradicionalmente à ideia de Deus. Então, este processo de secularização é um processo da refundamentação de um referencial último para legitimar nosso conhecimento. Só que aí já se transferiu a fé teológica numa fé na razão. A razão não pode, ela mesma, fundamentar a sua legitimidade. Ela torna-se quase uma afirmação fundamental que é comparável com a ideia com a função da fé teológica, porque não tem como argumentar em favor da preferência da fé em relação à religião ou em relação a qualquer espiritismo, seja qualquer coisa. Isso eu acho mérito do Paul Feyerabend ter apresentado isso com toda clareza. Então, a submissão do objeto ao ser humano pretensamente racional, que torna-se, digamos, a base para o que o professor Luiz Roden chama o antropoceno. Em outras palavras, o olhar para o mundo, inclusive para o ambiente, a partir das injeções do questionamento da razão humana. Isso é o primeiro elemento do ponto de vista epistemológico. Nós deveríamos nos dar conta do fato de a própria razão não ter
não tem uma base argumentativa racional ela mesma. Isso leva a uma série de consequências em termos metodológicos. Entre outros, ou em primeira linha, a separação entre sujeito e objeto. Para abordar o ambiente, por exemplo, via sistematização, via transformação em sistema, nós tentamos colocar o ambiente à nossa disposição. É o domínio da razão sobre. E aí, eu acho que uma das expressões mais típicas e mais, digamos, imediatas que nós podemos encontrar para explicar isso, metafísico de Kant, do qual David Hume o acordou. Eu não sei se você se lembra, no início da crítica à razão pura, o Kant confessa que David Hume, a partir de sua teoria da causalidade, a explicação da causalidade, teria acordado o próprio Kant de seu cochilo metafísico. Por quê? Porque ele demonstra até que ponto o ser humano, na sua abordagem da realidade, chega, num certo sentido, a confiar no que ele vê, o que ele enxerga. E esta questão é uma questão fundamental para a história da filosofia e para a história da nossa abordagem do meio ambiente. Nós vamos ver isso depois. Por quê? Porque surge o que eu iria chamar a primazia metodológica do olhar em comparação com o ouvido. Só para explicar isso um pouco em termos históricos, vocês devem se lembrar do Édipo na tragédia grega. O vidente Terésias é cego. Ele confia no que ele está ouvindo pelo oráculo, etc., etc. O ouvido é o órgão de preferência na tradição do pensamento grego. Só que este ouvido, passando em parte pela teologia medieval, chega a se tornar um elemento periférico no momento em que a racionalidade moderna começa a confiar tudo, jogar tudo na questão do olhar. Isso vai ser importante para a hermenêutica depois. A perda de vista da função conhecedora do olhar, do ouvido, desculpa. E para mostrar essa questão, eu vou colocar um exemplo que eu mesmo vivi. Na verdade, eu deveria colocar vários exemplos desse tipo. Um exemplo onde esta questão do ouvir e do olhar é decisivo para entender do que se trata. Eu estou com dúvidas quanto a... eu vou colocar o exemplo que tem a ver com a região perto de Porto Alegre, para vocês conseguirem melhor, digamos, ligar essa questão. O primeiro exemplo tem a ver com os nossos, os assim chamados antigos depósitos de lixo militar. Ao longo das décadas pós-guerra, agora esse acho que é outro.
Não, eu vou ter que buscar outro exemplo. Não, eu vou colocar o exemplo mesmo de Porto Alegre. O relato do segundo exemplar foi realizado em cooperação com a PUC em Porto Alegre e a Universidade Alemã de Kassel. Era um projeto que referiu-se à região carbonífera do Baixo Jacuí, perto das antigas Minas, com o objetivo de elaborar pistas para o desenvolvimento sustentável dessa região depois do encerramento da mineração. Isso foi um problema político. Se procurava naquela época uma possibilidade de desenhar caminhos para um novo investimento econômico social naquela região, que inclui charqueadas, Arroio dos Ratos e mais outros. Eu passei muito tempo lá com o pessoal para fazer pesquisa. Para tanto, foi realizado o levantamento de dados sobre a situação do solo, da flora e da fauna. Num primeiro momento, os pesquisadores procuravam contato direto com a administração pública e os políticos regionais para obter informações acerca de seu planejamento dos próximos projetos e passos depois do abandono da atividade mineradora. Por surpresa dos cientistas, percebeu-se logo que os projetos político-administrativos, por um lado, e as condições ambientais encontradas na região, por outro, se mostravam incompatíveis devido ao desconhecimento e, em consequência disso, a desconsideração da história da infraestrutura físico-geológica do território regional. Um dos municípios, por exemplo, foi Arroio dos Ratos, havia elaborado planos detalhados para implantar um centro turístico próximo a um lago de águas cristalinas. A análise da água, porém, mostrou que a água não havia apenas perdido sua vida orgânica, senão também acumulado substâncias tóxicas assentadas no seu fundo. Como entender a situação precária? Sem conhecer as causas dos fatos, o projeto político na área do turismo mostrou-se inviável. Também neste caso, os pesquisadores decidiram aproximar-se dos moradores e ouvir os relatos de suas experiências no passado. Assim, eles ouviram falar de que o lago se situava ao lado de um extenso depósito clandestino de cinzas, pelo qual a água que alimenta o lago tem que passar. Mais ainda, foi narrado que na região se espalhariam vários desses depósitos escondidos com origem nas antigas atividades da mineração. Ninguém mais teria se preocupado com esse passado depois do abandono deste ramo econômico. Não, eu vou colocar outro exemplo também, porque isso é ainda mais acessível. Permite fazer? Esse exemplo tem a ver com assim chamados antigos depósitos de lixo militar, como já disse. Ao longo das décadas pós-guerra, foram descobertos vários lugares esquecidos da produção de armamento bélico.
que guardam no solo e na água substâncias altamente tóxicas, com enormes riscos, não apenas para a saúde humana. Falamos aqui de antigas cargas pesadas, em alemão significa isso, Altlasten. Altlasten. Cargas pesadas, dá para traduzir isso assim? No caso concreto, trata-se de uma pequena cidade no interior da Alemanha que, devido ao seu ambiente arborizado, tranquilo e aparentemente saudável, atraía a população bem abastecida das grandes cidades próximas. Desde os anos 50 do século passado, novos moradores se haviam apropriado da aldeia, construindo suas casas e melhorando a infraestrutura. Eles vieram gozando a vida pacífica junto à população antiga. De repente, nos anos 80, os jornais regionais anunciavam a venda ou a oferta de uma série de casas a preços muito abaixo do valor do mercado. Um fato curioso. Qual foi o mistério? O que havia acontecido? Os motivos logo foram revelados. Os proprietários das casas à venda foram surpreendidos tanto pela água nas torneiras amarelada e com mau cheiro, com um número anormal de doenças respiratórias de crianças e, em alguns locais, com dificuldades do crescimento das hortaliças plantadas no fundo das casas. Nem os moradores, nem a administração pública, os políticos da região conseguiam detectar o que havia causado a desgraça. O desamparo coletivo, junto à incerteza quanto à vida futura no lugar, fizeram com que muitos moradores decidissem abandonar a região. Embora as investigações feitas em seguida por peritos ambientais para revelar as possíveis causas do desastre tivessem marcado um panorama abrangente das sérias contaminações de água e solo, eles não chegaram a identificar os fatores que haviam causado a catástrofe. Diante da situação, nem teria feito sentido ampliar o levantamento de dados sobre o status quo do ambiente físico e social, pois esse trabalho não teria passado de desenhar um cenário mais detalhado, sem, porém, detectar sua origem. Por isso, os cientistas, quer dizer, nós, naquela época, a gente organizou esse projeto, os cientistas escolheram um procedimento incomum, em termos científicos, pelo menos incomum. Ao invés de recorrer ao usual instrumentário analítico descritivo da pesquisa, eles decidiram entrar em contato direto com os moradores, em especial com os moradores mais antigos. A participação nos espaços sociais, tais como nas conversas de botequim com eles, o tomar a sério suas preocupações e esperanças, assim como a identificação de vestígios históricos da região, tornaram-se o caminho novo da pesquisa. Um empreendimento, à primeira vista, científica, ingênuo. No entanto, experiências aparentemente periféricas dos moradores e imagens recalcadas do passado deram pistas dos fatores que fizeram a região sofrer. Junto aos dados empíricos levantados anteriormente pela pesquisa analítica descritiva, as indicações e narrativas dos moradores trouxeram à luz uma realidade passada
e levaram a conclusões inesperadas. Foram contadas experiências feitas na região durante a Segunda Guerra Mundial. Naquela época, os moradores mais antigos haviam observado grandes grupos de prisioneiros que, como trabalhadores forçados em condições miseráveis, passaram cada dia pela rua principal em direção a uma fábrica clandestina nos arredores da cidade. Uma fábrica de produção bélica que, ao fim do domínio nazista, foi abandonada e, ao longo das décadas posteriores, tomada pela rica vegetação local. Não querendo ser confrontados com o passado nefasto e com a própria complacência com a então miséria humana, os moradores fizeram de tudo para esquecer o que haviam visto. O esquecimento coletivo tornou-se sua estratégia preferida. Logo, as pessoas apagavam as experiências do passado no intuito de salvar a imagem positiva de sua região, com a qual eles tinham se edificado. Ninguém contava com a possibilidade de que sua consciência, esforçada a recalcar o passado, se veria confrontado décadas mais tarde com esse passado. Não foram os próprios moradores, nem atores sociais externos que motivassem o confronto. Foi isto, sim, a história da região inscrita na natureza, isto é, no solo, na água e no ar, que representava a conta do passado de horror. Depois de décadas, isto é, com grande retardamento, vivia-se uma ameaça profunda das condições de vida confortáveis, uma ameaça real como efeito da contaminação do ambiente pela intervenção humana quase meio século atrás. A natureza exigia seu tributo. Fosse a reação demorada do solo aos dejetos tóxicos nele enterrados, fosse devido à reação química da combinação antes desconhecida desses dejetos, ou a complexidade misteriosa do sistema aquático subterrâneo, solo, água e ar reatualizavam a história humana da qual as pessoas pensavam ter se libertado. Com a crise, o ambiente físico-natural dava voz à sua própria memória, minando a felicidade até então gozada pelos moradores. Tais descobertas fizeram com que os pesquisadores chegassem a entender o desamparo inicial na tentativa de compreender o desastre. Era através da conversa, através do diálogo com aqueles que moravam lá, que fez com que os pesquisadores tivessem conseguido chegar à base desse desastre. E daí se pode concluir pelo menos dois elementos. Primeiro, a natureza, sobretudo o solo e a água, contam com um espaço temporal completamente desligado da racionalidade temporal humana. O que o solo e a água trabalham ao longo de neste caso, de 4 décadas, não tinha nada a ver com a perspectiva de vida do pessoal que estava decidido a ficar morando naquela região. Eles estavam contando com 10, 15, 20 anos no máximo,
mas a memória da natureza é completamente desligada da memória do ser humano. E segundo, a questão da visibilidade e do recalque do ouvido. Nós podemos dizer que existe nas ciências modernas e, sobretudo, nas ciências ambientais, o que um colega meu, infelizmente, já falecido, o Ulrich Sonnemann, que ele chamou a tirania do olhar. Acho que é uma expressão perfeita para caracterizar essa situação. A tirania do olhar que reprime a fonte do ouvido que iria trazer à tona algo que nós não gostamos de enfrentar. Esses foram os dois exemplos que eu quis trazer para concretizar um pouco essa questão abordada inicialmente. Aí já se anuncia um método de dialogar. Neste caso, com os moradores, com aqueles que tinham feito essas experiências, que eram experiências existenciais para eles, que se identificaram antes com essa situação. Então, nós temos que fazer uma primeira confrontação entre essa tradição do recalque do ouvido para a tradição da hermenêutica, do diálogo, da abertura, que foi tão bem colocado anteontem pelo professor Custódio. A educação como abertura. Há talvez ainda um aspecto que eu esqueci de mencionar. A abordagem do meio ambiente, sobretudo a abordagem também em termos socioambientais, evidencia as fronteiras e os limites também das diversas ciências que participam nesses processos de pesquisa e de tratamento. Por quê? Porque o olhar profissional coloca como resolvido os problemas que não fecham mais com os critérios que essa profissão defende. Isso significa que os hidrólogos fazem desaparecer o problema, mandando isso para o solo, ou vice-versa. Do solo, eles mandam isso para o ar. Eles fazem um círculo vicioso contínuo, porque cada um sente o seu problema resolvido quando cai fora da visibilidade. E nós não devemos esquecer que cada dia nós praticamos exatamente essa situação. Quem lava a louça simplesmente acha tudo está resolvido quando o ralo recebeu e faz desaparecer a sujeira que estava dentro do prato. Nem se fala da canalização. Naquela época, foi nos anos 90, quando a gente realizou esse projeto lá com os nazistas, naquela época eu tentei convencer a administração municipal a nos dar permissão para abrir 50 metros da rua e abrir
a canalização de baixo para que o pessoal conseguisse enxergar o que é recalcado através de um sistema de canalização que faz simplesmente com que o pessoal acha negligenciável e tudo isso porque cai fora da visibilidade. Nós não enxergamos mais isso. Mesmo o barulho, às vezes, que a gente está ouvindo, é desconsiderado como um problema sério. E, nesse sentido, a hermenêutica pode ser também caracterizado como tentativa de reconquistar o ouvido como fonte real e importante para o nosso conhecimento. É claro que nós teríamos que desenvolver tudo isso através do procedimento hermenêutico, que eu não acho uma metodologia, muito pelo contrário, a hermenêutica tem muito mais a ver com uma certa postura intelectual. Eu tenho que estar aberto para o outro. Eu tenho que estar disposto a me orientar junto com o meio ambiente. Eu sempre uso, neste caso, a experiência da criança, que não pode criar sua linguagem, que não pode criar uma nova história e tampouco pode criar o seu ambiente. A criança nasce para se entregar à linguagem, à história, ao ambiente e precisa aprender, orientar-se dentro desses horizontes não disponíveis para ela. Por isso, eu acho tão importante não negligenciar quanto a criança nos pode enervar, às vezes, com sua pergunta, por quê? Por quê? O porquê é nada mais do que o pedido de ajudar-me a me orientar dentro deste mundo desconhecido. E por isso, acho eu também que a hermenêutica, e o Gadamer tinha toda a razão ao dizer, é muito mais importante perguntar, colocar uma pergunta certa, do que dar uma resposta. A primazia da pergunta é um critério principal, e isso me leva também a uma observação que poucas vezes está sendo considerado, mesmo nos debates sobre a hermenêutica. A pergunta não inicia um processo de diálogo. A pergunta é sempre uma reação a um desafio que vem de fora. Seja isso um vir ao encontro de uma obra de arte, isso é o exemplo típico que Gadamer inicia, com o qual Gadamer inicia, né, em Verdade e Método, mas isso também é uma situação. Eu só vou perguntar no momento em que algo está me irritando ou algo desconhecido e quero saber, etc. Por isso, a analogia com a situação da criança, acho perfeito. Nós deveríamos ouvir mais as crianças como pseudo ou proto-cientistas, proto-hermeneutas, para entender melhor o que acontece aqui. E daí nós podemos fazer a ponte para a questão para o terceiro foco ético-moral. Porque a pergunta, como reação, exige
e pede uma resposta. E poucas vezes nós estamos nos dando conta do fato de o termo central da moral é a questão da responsabilidade. E no termo responsabilidade está escondido o dever do outro de dar resposta. Eu sou responsável no sentido de estar disposto a dar resposta a alguém que me pergunta. Em todas as línguas ocidentais, nós temos essa resposta, essa questão da resposta no termo responsabilidade. Em português, em alemão, em francês, latim, italiano, é tudo isso. Mesmo em inglês, responsibility. Tudo tem esse núcleo da resposta. E isso significa um dever moral de reagir à pergunta para ajudar o outro a se orientar novamente. Seja isso em relação ao contexto físico ambiental, seja isso no contexto social. A responsabilidade implica, portanto, também um outro aspecto, ou seja, o aspecto de tomar o outro a sério. Quer dizer, eu sou responsável na medida em que eu aceito que o outro tenha um pedido a fazer que é importante para ele. E não é por acaso que no extremo nós podemos dizer nós deveríamos nos comportar como se o outro pudesse ter razão. Isso é até uma formulação do próprio Gadamer. E ao responder, ao assumir a responsabilidade, nós vamos entrar num terceiro elemento desse foco ético-moral. Ou seja, a necessidade de darmos conta de nossos próprios limites, de nossa própria capacidade ou incapacidade de dar resposta adequada. Quer dizer, um ato reflexivo, incluído na responsabilidade. Nós não somos só responsáveis pelo outro, mas na responsabilidade nós estamos levando a sério a nossa capacidade, a nossa habilidade e os limites desta capacidade e habilidade de dar resposta certa. Por isso, mantém-se ainda esta primazia da pergunta em cima da resposta. É claro que aí, em termos do aspecto ético-moral, da hermenêutica e da abordagem do ambiente também, nós estamos recuperando o direito do ouvido em relação, comparação com a visibilidade. Não é um método, é uma postura, uma disposição que o indivíduo tem que assumir tanto em relação ao outro quanto em relação a si mesmo. Por isso não pode ser um processo objetificador, como é o caso, por exemplo, na teoria do sistema. Bom, finalmente, no quarto foco, não sei se eu deveria me estender muito, porque o jurídico legal tem muito a ver com a minha experiência como jurista, claro. Eu quero só alertar um ponto como perspectiva
a ser mais tomada a sério. Vocês devem acompanhar, às vezes, o que acontece aí. Não posso explicar todo o fundamento disso, mas acontece o seguinte. Na medida em que o legislativo e o executivo são incapazes de decidir essas questões de um modo viável e praticável, essas questões passam necessariamente para o judiciário. O que ocorre é uma politização involuntária do judiciário, porque o judiciário é a única instância no Estado que tem que decidir. O executivo pode dizer, por enquanto não. O legislativo, idem. Pode dizer, não, vamos postergar isso para o ano que vem, para a próxima legislatura, tudo isso. Mas o judiciário tem que decidir. Quer dizer, o que nós lamentamos hoje, em termos da política do meio ambiente, na verdade, não é uma politização voluntária ou uma assunção do poder político por parte do judiciário, muito pelo contrário, é uma transferência da responsabilidade do executivo e do legislativo como peso que passa para o judiciário depois. Seria um dos aspectos que vocês poderiam até acompanhar um pouco nos atuais debates em torno da demarcação de regiões indígenas em relação à questão da propriedade privada dos territórios. Eu sempre estou colocando como exemplo a política do MST. Por quê? Porque o MST é uma organização não organizacionalmente definida. Por quê? Porque o MST tenta escapar da necessidade de se enquadrar dentro das regras e dos caminhos legais do jogo, para não perder, digamos, o seu apoio da base em relação a isso. Mas alguém que manda, vamos supor, 100 famílias sem terra para ocupar uma fazenda que, por enquanto, não é usada de modo produtivo, não vai ter a possibilidade de evitar que o judiciário decida em favor da reintegração da posse da propriedade formal. Quer dizer, a política ambiental, neste caso, submete as questões substanciais do meio ambiente a um princípio da legalidade que pode estar completamente desvinculado das necessidades essenciais de pessoas que não conseguem sobreviver de outro jeito, supondo que isso não seja uma estratégia provocada. Né? Então, só para sensibilizar um pouco essa transferência da responsabilidade para o judiciário, que por si só não é uma instância política, mas é politizada. Já falei demais, muito obrigado.
Flickinger, muito obrigado. Bom, Flickinger nos brindou com uma reflexão com 4 pontos, né? Ele começa com a dimensão epistemológica propriamente, né? Ou seja, qual é o caminho que nós escolhemos para olhar a realidade, né? E aí cita o Bertalanffy, a teoria do sistema, né? E, em suma, nos mostra que esse contexto todo, essa epistemologia, ela está retratada e se corporifica no que ele chamou de separação sujeito-objeto, que objetifica a realidade, né? Esse modo de ver o mundo, essa epistemologia ou gramática da realidade, ela está marcada pela tradição científica moderna, né? Que tem essa pretensão de dominar o objeto e para subsumir. E aí ele fez a relação disso com a substituição de Deus, né? Quem ocupa o lugar de Deus agora é a razão. Então esse é um ponto. E aí ele nos mostra os 2 exemplos, né? Das minas de carvão do Alto Jacuí, mostrando como é que de repente a água aparece, embora cristalina, mas está morta, né? E aí se descobre que havia vários depósitos por onde as águas passavam e ela, então, essa realidade denunciou uma história esquecida, olvidada, né? E o mesmo exemplo é o exemplo dos armamentos dos nazistas, né? Ou seja, um belo ambiente, cujo olhar não mostrava a realidade, né? Mas apenas pela conversa dos moradores que foi possível saber o que tinha acontecido, né? E aí o Flicking nos lembra que há uma memória, a memória da natureza é diferente da memória humana, né? Ela até pode demorar para se manifestar, mas ela se manifesta, né? E ela tem esse tempo próprio, assim como a temporalidade própria. E aí ele resume essa parte, vamos dizer, epistemológica, dizendo assim que a questão da visibilidade, na verdade, está posta aqui como o principal foco nessa dimensão epistemológica, e o recalque do ouvido. Esse é o ponto, e aí ele retoma aquilo que nós já repetimos em sala de aula, e eu já repeti também, né? Há uma tirania do olhar que reprime a fonte do ouvido, né? Bom, claro, eu estou fazendo uma síntese, de repente não estou fazendo corretamente. Né? Não, perfeito. Mas só quero acrescentar um aspecto bem prático. Hoje em dia é extremamente difícil, por exemplo, fazer um planejamento urbano. Por quê? Porque a administração municipal, normalmente, não tem nenhum conhecimento da história da ocupação do espaço do espaço anterior. Quer dizer, acontece, por exemplo, no caso de Arroio dos Ratos, acontece o seguinte: numa favela, quando chove, sai fumaça. Por quê? É o enxofre que, ao reagir com a água, solta fumaça. Quer dizer, para mim, uma das questões centrais do planejamento urbano é a necessidade de refazer o caminho da ocupação e da exploração do espaço, para não cometer erros fundamentais. Aliás, não é uma questão brasileira. Acontece muitas vezes também na Europa. Na Holanda, também na Alemanha, onde eles estão construindo grandes quarteirões com determinado destino, e pouco de uns 3, 4, 5 anos depois se descobre que abaixo da superfície de meio metro se esconde um monte de substância tóxica. A própria Universidade de Kassel foi construída em cima de um velho território da ThyssenKrupp, da área da mineração de aço. Demorou pelo menos 3 anos
até conseguir limpar, entre aspas, limpar esse território para conseguir construir certos edifícios. Me desculpe, só uma questão prática da própria área municipal. Então, o contexto epistemológico é de uma negação do ouvido e é uma tirania do olhar, e aí ele propõe, então, uma metodologia. Diante dessa forma metodológica do recalque do ouvido, ele propõe, a partir da tradição hermenêutica, a abertura, o diálogo, né, em relação à realidade. E nesse sentido, a hermenêutica se caracteriza como essa tentativa de reconquistar o ouvido como fonte real e importante do conhecimento. Isso é muito interessante, muito legal. Ele deu o exemplo da criança, né, que eu acho interessante, e o terceiro ponto, desculpe, que o Fricken nos coloca, é o foco ético-moral, que para ele está baseado na questão básica da responsabilidade. O tema central da moral é a responsabilidade, ou seja, nós precisamos responder ao outro, né, para que ele possa se orientar no mundo. E responsabilidade implica tomar o outro a sério, dar conta dos próprios limites, e nesse sentido ela não é um método, ela é uma postura. Haltung. Ela é uma postura, né? E que é diferente do processo objetificador. E aí ele termina com a dimensão jurídico-legal, dizendo assim que, na verdade, os problemas que nós temos hoje têm origem, não sei se entendi direito, né? Nessa lavação de mãos, tipo Pilatos, que o executivo e o legislativo fazem, né? E repassam para o judiciário. Por isso tudo acaba sendo judicializado, né? Bom, eu tentei fazer assim um resumo, espero ter sido mais ou menos fiel, e aí eu agora deixo em aberto, então, para quem gostaria de fazer uma pergunta. Nós temos alguns minutos ainda, né? Alguém tem alguma questão, alguma dúvida, alguma provocação? Claro. O microfone está ali. Som. Me ouvem? Super bem. Agradecer, professora, sua fala. Nossa, trouxe muitas coisas para fervilhar aqui na cabeça, mas achei muito interessante essa questão da tirania do olhar, faz relação com a mesa que nós tivemos anteriormente, né? Porque o olhar é isso do instantâneo, né? E o quanto as pessoas têm dificuldade hoje em dia em poder ouvir, né? E, bom, esse fala muito, dialoga muito com o meu trabalho, né, com os bebês e com as crianças, porque é provar o tempo todo para os pais que é necessário ver aquele bebê como um corpo cognoscente, que sabe, que pede respostas e que precisa de interpretação, né, validação, reconhecimento, né. Então, eu acho que isso tudo mostra o quanto é preciso fazer esse trabalho desde muito cedo, né, para que a gente não caia nessas questões que, na atualidade, são tão graves e sérias, né, e o quanto é preciso, de alguma forma, trazer sempre para o debate, para o diálogo, né. Agradeço muito, me fez pensar em outras coisas, assim, o Lacan, ele traz a pulsão escópica, né, como a pulsão que mais encobre a castração, né? Uhum. Então, é o que o ser humano se utiliza para não entrar em contato com as próprias falhas, né? Com a própria limitação. É muito fácil olhar e ser, a gente chama, fisgado pelo olhar, né? Mas é isso. Muito obrigado. Na verdade, acho que nós podemos dizer que olhar é uma atividade unilateral, ao passo que diálogo é bilateral, pelo menos. Deveria ser bilateral. Eu
sempre tento demonstrar que o diálogo verdadeiro cria um espaço entre os dialogantes de tal modo que nenhum dos dois sabe de antemão para onde nós estamos sendo levados pela conversa. Quer dizer, como se fosse um espaço vazio que, ao longo do diálogo, faz emerger, digamos, um resultado baseado na participação dos dois. Não é uma questão de um lado tentar explicar para o outro assim tu devia pensar desse jeito, e o outro vai dizer, sim, muito obrigado pela informação, mas os dois deveriam participar nisto. E nesse sentido, é um tipo de enchimento de conteúdo que deveria resultar de um diálogo vivo. E isso, acho, precisa de uma disposição dos dois lados, e por isso eu falo desta posição como uma postura. Os dois lados têm que assumir essa disponibilidade de se entregar a este espaço desconhecido. E isso é um grande problema na educação. E a educação tem uma certa tendência de exagerar os dois lados. Ou a cátedra, ex-cátedra, eu defino o que é verdade e o que não, ou vamos deixar pensar os alunos como eles quiserem. Mas essa questão de fazer emerger de dentro deste convívio dialogizante, não dá para dialogizante? É meio complicado, mas tudo bem. Me permite fazer certas falhas como o nosso brasileiro aceita. Aliás, eu deveria me desculpar por meu português ainda um pouco aleijado, mas tudo bem. Isso é um grande problema na pedagogia e, por isso, acho também tão importante esse debate que vem de longa data já, pelo menos nos últimos 25 anos, na nova área da filosofia da educação. Eu acho que antes disso não se falou da filosofia da educação. Claro que tinha sempre teóricos da educação, mas nesse sentido de trazer para dentro da educação o que já é dela mesma um elemento essencial, e explicitar isso para a educação. Isso é um ponto, acho, relativamente novo. E por isso, acho o único motivo que eu posso perceber que levou a esta para mim, surpreendente aceitação das minhas 11 teses sobre a filosofia da educação de 1998. Mas, fecha assim. Me desculpe. Alguma pergunta, né? Acho que tem um chat aqui, Amilcar gostaria de fazer uma pergunta, é isso? Sim. Depois de 2 dias cansativos. Difícil. Consegue me ver e ouvir? Te ouvimos, pode seguir, por favor. Professor, que honra poder ouvi-lo. Muito obrigado pelo privilégio. Os organizadores, o professor Roden também, por organizar esse momento especial.
E eu tenho uma provocação e uma pergunta também para o senhor. Primeiro, que honra, não sei se o senhor está ouvindo antes, muitíssimo obrigado pela sua pontuação e apresentação. A gente está na presença de um Lorde da sabedoria. Então, muitíssimo obrigado pela contribuição. E me tocou bastante o caminho que o senhor fez e o resgate com relação à secularização, que Charles Taylor faz esse caminho também, nós temos estudado ele, sobre a transição da secularização. E uma provocação e, quem sabe, uma reflexão, que eu parto da perspectiva, sendo teólogo e jurista, eu sou advogado também e teólogo, e a minha perspectiva e apelo ao senhor seria o novo ponto de referência, tanto moral quanto jurídico, vai se dar nesse encontro dialógico? Esse seria o substituto para o absoluto metafísico, para a figura de Deus? Para definir o conceito de verdade, o conceito de ambiência, qual que seria a origem dessa postura definitiva? Ela viria do diálogo, então? Amilcar, a gente teve alguns probleminhas para te escutar, se você pudesse falar um pouquinho mais devagar e colocar só linhas principais do que seria a pergunta principal para o professor, por favor. Tá bom? Consegue ouvir? Bem devagar. Isso, obrigado. Professor, o senhor fez a jornada e o resgate da secularização como um princípio por trás dessa dificuldade que enfrentamos com relação ao ponto de referência moral absoluto, que também tem repercussões jurídicas, obviamente. A minha pergunta é: será que o diálogo e a integração serviriam como um novo ponto absoluto em substituição à realidade metafísica? Obrigado, Amilcar. Obrigado. Eu acho que agora percebi o núcleo. Veja só, a pergunta que foi lançada é uma pergunta dentro da perspectiva da cientificidade tradicional. Na verdade, a pergunta iria levar a integrar a especificidade da postura hermenêutica para dentro da cientificidade tradicional. Por isso, não iria perguntar pela substituição do último ponto de legitimação de nosso conhecimento, mas acho que o diálogo só pode esclarecer mutuamente os participantes dos limites de sua própria abordagem às questões levantadas. Como eu já disse, no caso das várias disciplinas que participam num projeto de pesquisa, eles têm como núcleo principal a reflexão sobre as restrições de sua abordagem da temática em questão. E por isso não posso aceitar que essa questão seja, digamos, uma instância última de legitimação do conhecimento. Por isso, eu não iria dizer que o diálogo deveria substituir a função, ou deveria assumir a função que a tradição teológica atribuiu à ideia de Deus. Não sei se
consegui satisfazer um pouco essa colocação. Não temos nada. Não. Vocês querem fazer alguma pergunta? Não. Tá. Eu diria o seguinte, péssimo hermeneuta é aquele que pretende possuir a última palavra, mas nós vamos agora... Queria perguntar? Claro, então vamos, claro, sem dúvida. Não, deixa ele. Olá, professor, tudo bem? Prazer ouvi-lo. Não é somente uma pergunta, e acho que mais que uma inquietação, é uma irritação. Não com o que o senhor falou, mas um pouquinho com essa questão do ouvir e do olhar, que achei muito interessante. Eu recentemente vim de um trabalho de campo, no qual eu fiquei 3 meses sem ruídos humanos. Então, você ouve farfalhar de folhas, você ouve aves, você ouve animais. Isso muda um pouco a sua percepção no exato contraponto de morar perto do centro de Porto Alegre, em que você ouve barulhos de ônibus, você ouve tiros, você ouve sirenes, você ouve... Não são nem ruídos coexistindo, mas, na verdade, se confrontando. Em que não só eu, mas eu conheço muitas pessoas que saem de fones de ouvido, às vezes, inclusive, sem música, para abafar o som. E, recentemente, conversando com o Leonardo, que esteve nos Países Baixos, e conversando sobre a importância dos locais de silêncio, da construção social dos locais de silêncio. Inclusive, aí vem a irritação, que eu falei, porque me parece que esses ruídos e que aí você acaba se guiando pelo olhar, e também é uma poluição sonora grande nas cidades, eles amputam parte de uma sensibilidade, e uma inquietação que já vem me surgindo há algum tempo, inclusive no ponto de vista acadêmico, no ponto de vista filosófico, nós esquecemos de ouvir o mundo. Nós não sabemos reconhecer um canto de um pássaro, nós não sabemos reconhecer o vento na folha, digamos assim. E essa amputação de sensibilidade, em algum grau, ela pode ter decorrências que se conectariam, talvez, em algum grau, com o último ponto da sua fala. E para isso eu estava fazendo algumas anotações aqui. Eu queria fazer essa analogia com algo que eu sei que o professor Roden gosta muito, que é literatura, no sentido de que, assim, por exemplo, se a gente pegar a escrita literária, certo? A gente teve, ao longo da história, regras sociais relativas a nuances culturais de diferentes épocas e regras de crítica relativas a nuances culturais de diferentes épocas. A literatura, ela sempre, ou a arte, de uma maneira geral, ela se mostra audaz quando ela perverte regras, quando ela quebra essas regras em algum grau. Ela brinca com o sentido natural da composição das coisas. E aí o que ela faz? Ela toca diretamente a nossa sensibilidade. Ela toca diretamente a nossa imaginação. E eliminar a imaginação da arte torna ela uma expressão desmotivacional, desmotivadora. Ela pode até revelar alguma verdade, mas ela simplesmente satisfaz o intelecto. Ela não mexe, ela não nos toca. Então, essa sensibilidade, na verdade, é o que nos faz revisar as regras. E no momento que você tira a sensibilidade, você retira a própria crítica, a própria motivação para querer algo diferente. Bom, a minha inquietação, sintetizando, a analogia seria o seguinte: no momento que eu tiro a minha sensibilidade da minha conexão com o meu local, de eu não reconhecer mais o meu local,
né, de eu não conseguir ouvir mais o meu local, e o que eu ouço são ruídos, é uma poluição sonora que castra esse ouvido, que castra essa audição, eu também não tenho mais a minha capacidade de integrar essa história, que como você falou no seu exemplo, que o solo conta, que a água conta, que não está ligada ao ritmo de vida e ao cronômetro humano, e essa desconexão me impede, por exemplo, de ver uma injustiça legal, né? Uma injustiça numa legalidade, me impediria talvez de ver uma injustiça numa legalidade nesse sentido. Então, esse seria o primeiro ponto, seria tipo, qual o papel da filosofia, então, que você vê nessa questão integradora, porque, ao mesmo tempo, nós temos uma certa desintegração de áreas, no sentido que, muitas vezes, você tem geólogos pesquisando solos, você tem biólogos pesquisando fauna, e você tem antropólogos pesquisando pessoas, mas esses conhecimentos, eles se parecem fragmentados, como se o humano estudado pelo antropólogo não tivesse conectado com a fauna estudada pelo biólogo, que está desconectada do solo estudado pelo geólogo, né? Então, a própria integração dos saberes associado à necessidade que parece haver de ouvir o mundo, de ouvir a natureza, para que dessa sensibilidade possa emergir uma mudança de perspectiva socioambiental, passaria, e em que medida ela passa, exatamente por esse tipo de discussão que o senhor está propondo e que está se propondo aqui, né, se propôs aqui no evento aí organizado pelo professor Leonardo e pelo professor Roden. Então, seria um pouco esses pontos que me levaram à reflexão a partir da sua fala. Não sei se eu entendi bem, mas espero que eu consiga satisfazer a expectativa. Eu tenho a responsabilidade de responder. O ouvido ligado à questão da sensibilidade, isso eu entendi como um dos centros destas observações. Eu não sei até que ponto nós deveríamos comparar com o que foi apresentado hoje à tarde, com a questão, como se fosse um tipo de analogia com a questão do Rosa Gustavo. Ou seja, a sensibilidade, sobretudo ligado à arte, como foi colocado, essa sensibilidade não é comunicável, acho eu. Por quê? Porque sempre sobre algo que foge do conceito, da conceitualidade. É um dos pontos centrais, aliás, que eu tentei discutir nos meus ensaios que saiu neste livro sobre arte e conceito, um conluio arriscado. Sempre sobre um elemento incomunicável em termos conceituais, e por isso acho também que a questão da sensibilidade só pode ser qualificada em parte através de conceitos descritivos ou analíticos. Mas, ao meu ver, nós podemos
identificar o que está no jogo. Por exemplo, quando nos irritamos com o barulho dentro da cidade, ou quando a gente vindo, talvez de maneira ingênua, os passos cantando aqui no campo, acho que sempre sobe o movimento. E acho que é muito saudável. Porque se a gente pudesse explicar tudo que está envolvido com a experiência possível e fazer desaparecer a própria atividade. Isso não fecha muito bem. E, nesse sentido, eu analogizo isso com a teoria da imagem que nós vimos ontem. Sempre resta uma coisa na qual eu deveria dizer: olha, isso tu mesmo tem que experimentar isso, não pode ter tudo isso. Aliás, eu nem poderia dizer qual é o barulho que alguém interpreta como algo maravilhoso, muito agradável, e qual é o barulho que eu irrito. Tem muitas pessoas que, ao falar sobre as experiências acústicas, vão não concordar na reação sensível a este barulho, a este som. Imagine só uma pessoa que nunca estava ligado com uma belíssima peça de jazz, vai dizer: mas que porcaria é essa música, não é? Sempre resta um elemento inacessível, e por isso acho que a gente deveria se contentar com o que você chamou, que tu chamaste de amputação. Acho que uma imagem muito bonita. A sensibilidade amputada, mas amputada do conceito, não como experiência. Bom, qualquer obra tem um início, tem seu fim. Estamos chegando então à nossa conclusão. Eu tenho 3 coisas para dizer. Isso aí é hermenêutica, né? O quanto fica de não dito quando se diz algo. Nesses dias tentamos dizer algumas coisas sobre várias coisas e ainda muitas coisas ficam a ser ditas. Mas por isso que a gente continua a filosofar. Eu quero agradecer a participação de todos esses presentes aqui, fisicamente, os que estão presentes na versão online, tem um bom grupo presente na versão online. Agradecer os comunicadores, tá? As mesas redondas, não foram mesas redondas, as mesas, né, que a gente compôs nesses dias, os palestrantes, né, de Flickinger, Beto, e no primeiro dia foi o Facundo e os demais à tarde. Então, nosso super obrigado. Bom, um agradecimento hiper mega especial ao Leonardo, né? O Leonardo foi assim quem carregou o piano de fato, de verdade. Então, saibam isso, tá? E agradeço então de corpo e de alma. E por fim, e eu vou usar duas virtudes hermenêuticas para concluir, né? Retomando o que o Vu falou ontem, que continuemos confiando que é possível construir um mundo melhor, né? Alimentar essa confiança de que é possível nós
melhorarmos e construirmos um mundo melhor. E para isso, como foi comentado hoje à tarde, vários comentaram, é importante nós continuarmos cultivando o cuidado. Cuidado conosco mesmos, cuidado com os outros e um cuidado com a natureza, que é a nossa casa. Então, queridos e queridas, um grande abraço, uma ótima noite, muitíssimo obrigado. Então, assim, nós encerramos o nosso 28º Colóquio de Filosofia. Tá bem? Um grande abraço.